Bom dia, eu me chamo Henrique e eu vou apresentar para vocês o nosso projeto de inteligência artificial desse semestre, sobre a capturabilidade de Pokémons. Quem fez fui eu, Rodrigo, Alexandre e Guilherme. Bom, com a ajuda e orientação dos professores, o intuito do projeto foi de visualizar dados e fazer o tratamento deles com a utilização de Machine Learning na linguagem de Python. Para fazer o projeto, a gente optou por utilizar uma base de dados sobre Pokémon, obtida através do site Kaggle, onde o autor coletou informações sobre mais de 1000 Pokémons do jogo. Bom, Pokémon é um jogo e anime criado em 1995 por Satoshi Tajiri. Se trata de um treinador jovem de Pokémon que está começando sua jornada, buscando ganhar dos 4 melhores treinadores da região. A aventura se segue por meio de batalhas desses monstrinhos, com o treinador ganhando experiência e conseguindo capturar vários Pokémons diferentes para seguir sua jornada. Aí tem uma imagem do anime e uma imagem do jogo. A base de dados conta com as informações sobre o nome do Pokémon, atributos, sua geração, se é lendário ou não, qual a sua evolução, sua efetividade contra outros tipos em batalha, o peso, a altura, sendo possível observar no começo da tabela abaixo. Essas são as primeiras linhas da tabela. Essas são as colunas que estão na tabela, essas várias colunas. Nossa variável target na tabela é o catch rate, o que nós traduzimos para pegabilidade. Após alguns testes, a gente percebeu que o catch rate tinha muitos valores, 34 no total, o que na hora de realizar os classificadores ficava um pouco estranho. Então, a gente decidiu separar o catch rate em 2 valores. Todos acima do valor de 120 na tabela são consideráveis fáceis de capturar, e na tabela eles são considerados como número 2 agora, enquanto todos abaixo de 120 são considerados difíceis de capturar, considerados como número 1 na tabela. Após realizar essa separação, a gente percebeu que ficou 698 Pokémons difíceis de capturar e 334 fáceis. E essa é a comparação do catch rate antes e depois. Antes todos que no começo da tabela tinham o valor 45 ficaram com o valor 1. Selecionamos a coluna tipo 1 que representa a forma primária de cada Pokémon, como por exemplo água, fogo e planta, dentre outros. E para cada elemento dela demos um valor que vai de 0 a 20. Em seguida fizemos uma verificação na tabela para saber se esses valores tinham entrado, e verificamos a quantidade que existe em cada elemento por meio do gráfico. Depois eliminamos as seguintes colunas: habilidade, BST, que é a soma de todos os pontos base, tipo de experiência e tipo 2. Partimos para fazer a correlação de todas as colunas com a coluna de taxa de capturabilidade. E com essa correlação eliminamos as demais colunas, restando apenas as colunas HP, que é ponto de vidas, ataque, defesa, super ataque, super defesa, média dos status base, evolução final e lendário. E a coluna alvo, que é a taxa de capturabilidade. E para os próximos testes usaremos 35% e o restante será para treino. Nos nossos classificadores usamos árvore de decisão, regressão logística, KNN e SVM. A árvore de decisão logística possui 3 testes para obter os melhores resultados. O primeiro teste utilizou 4 camadas e deu 84% de acurácia. O segundo, com 3 camadas, ficou com 83%, enquanto o de 2 camadas ficou com 88% de acurácia. Com esse teste, chegamos à conclusão que a melhor opção seria a árvore de decisão de 2 camadas devido à sua melhor acurácia. Também concluímos que o resultado varia a cada execução do código. A regressão logística basicamente é uma forma de treinar nosso algoritmo para processar e adaptar os dados que lhe são informados. Dessa forma, garantimos uma precisão maior. Utilizamos o solver LBFGS como fórmula matemática, assim podemos filtrar as variáveis da melhor forma possível. Foi configurado um iter máximo de 5.000 execuções e assim obtivemos 85,9% de acurácia na regressão logística. O nosso KNN, em inglês K-Nearest Neighbor, é uma forma do nosso protótipo definir a qual tipo de classe cada variável pertence, o separando por cálculos baseados em distâncias, calculando precisamente a posição de cada variável. No nosso caso, utilizamos 3 K-vizinhos. Definimos que o objetivo é classificado por uma espécie de votação entre as classes dos K-vizinhos mais próximos, sendo que a classe atribuída é a mais votada. E por fim, a nossa precisão alcançou 87,2% no KNN. O SVM, ou Support Vector Machine em inglês, visualiza um hiperplano para separar os dados e qualificá-los.
Ele é um classificador que, para obter uma maior precisão, tenta distanciar corretamente as variáveis, para assim definir a qual classe a variável pertence. O nosso hiperplano possui 8 camadas que são representadas por 2 classificadores, que são visualmente separados para defini-los. O nosso SVM obteve 85% de acurácia. Outro classificador que a gente também colocou foi a rede neural, que é um sistema de computação com nós interconectados que funcionam como neurônios de um cérebro humano. Usando o algoritmo, testamos duas possibilidades. Uma com 4 camadas escondidas, de 100, 50, 25 e 12, onde a precisão ficou em 72%, e outra, que foi o que a gente optou por ficar, com 3 camadas escondidas, de 50, 20 e 10, que ficou com 80% de precisão. Como os dados estavam desbalanceados, a gente utilizou uma técnica chamada Smolt, que gera dados sintéticos da classe minoritária, ou seja, dos pokémons fáceis de capturar, assim balanceando os valores. Antes tinha 698 e 334, agora ficou com 698 e 698. Tivemos um bom resultado após a técnica. A árvore de decisão teve um aumento de mais ou menos 1%, KNN de 3%, SVM de 5%, regressão logística de 3%, e a rede neural teve um aumento de 5%. Bom, para fazer o comitê, a gente fez 2. Primeiro a gente separou entre fácil e difícil, para depois o comitê tentar descobrir, pelas inteligências artificiais, a sua previsão, se era fácil ou se era difícil. Bom, após realizar o código, a gente percebeu que dos 20 que a gente viu, ele errou 3 e acertou o resto. Onde no primeiro, por exemplo, ele previu que seria fácil, mas na realidade era difícil. Quando a gente fez o segundo comitê, a gente tinha pensado em a pessoa mesmo colocar os valores que ela quer e a máquina iria descobrir se é fácil de pegar ou se é difícil. Onde cada classificador faz sua predição e depois a gente soma os resultados. Ou seja, se o total de sim for igual a 5, o comitê é unânime. Se não, ele não é unânime. Se o total de sim for maior ou igual a 3, o comitê acredita que seja um Pokémon fácil. Enquanto se não for, ele acredita que seja um Pokémon difícil. A gente também fez a criação de um código rapidinho para a pessoa tentar capturar o seu Pokémon. Onde, pegando os dados do segundo comitê, selecionaria se o Pokémon é fácil ou difícil. Se o Pokémon é fácil, tem 75% de chance de pegar, enquanto um Pokémon difícil fica com 25% de chance. E aí, vamos tentar capturar um Pokémon que vocês vão criar?